Canto 17. Dante pede a Catiagira que lhe declare qual sorte lhe está reservada. Este prediz-lhe o exílio, a perseguição pelos inimigos e seu refúgio na corte dos escaligeros. Exorta-o a falar do que viu e ouviu na sua viagem, sem receio de ofender ninguém. Qual a Climene explicações rogava, de quanto em desconcerto próprio ouvira, o que austeros depois os pais tornava. Tal fiquei, tal efeito pressentira, com Beatriz a santa luz brilhante que da cruz eu da altura descer vira. E disse Beatriz, desse anelante desejo a flama exibe e nela esteja, ao que tens na alma imagem semelhante, não porque mais ao claro em ti se veja, mas porque sendo a sede revelada, prestada em proporção água te seja. Ó, cara estirpe minha, a glória alçada, como conheces as terrenas mentes, não dará obtuso 2 triângulos entrada. Assim vês tu as coisas contingentes, lá no porvir o centro contemplando a quem todos os tempos estão presentes. Enquanto eu a vigília acompanhando, subia ao monte, onde ao pecado a cura, e também pelo inferno penetrando. Sobre a existência minha ouvi futura, agras palavras, posto que me sinta impertérrito aos golpes da ventura. Folgar a interciência bem distinta dos reveses que a sorte me prepara, menos mágoa aceta ao que a precinta. Ao espírito que há pouco me falara, meu desejo hei desta arte declarado como a senhora minha mãe, aliás, como a senhora minha me ordenara. Sem ambages que ao homem enviscado tinham antes de Deus ser o cordeiro que os pecados remiu sacrificado. Mas em preciso estilo e verdadeiro, logo tornou-me o paternal afeito, velado e transparente seu luzeiro. A contingência que do espaço estreito da matéria os limites não transcende. Toda se pinta no eternal aspecto. Necessidade, entanto, não aprende, como não prende a vista em que se espelha, a nau que as águas rápidas descende. De lá, bem como se transmite à orelha, doce harmonia de órgão refletido, o tempo me é, que a ti já se aparelha. Qual de Atenas Hipólito há partido? Pela perfídia da madrasta ímpia, tal deixarás Florença perseguido. Assim se quer e a trama principia. Será em breve executado o plano. Lá onde a Cristo vendem todo dia. A culpa, o mundo a quem padece o dano, dará, mas terá pena merecida, da verdade em vingança o algoz insano. Deixarás toda a causa mais querida. Chaga primeira de tormentos cheia do desterro pelo arco produzida. Sentirás quanto amarga, quanto anseia, o sal de estranho pão, que é dura estrada, subir e descer degraus da escada alheia. Tua angústia há de ser mais agravada, te acompanhar no val do exílio vendo, ignóbil gente, estólida malvada. Ingrato, louco e mal te acometendo, o bando se há de unir, será corrido. Ele, não tu, o opróbrio merecendo. Seu bestial instinto conhecido terão seus feitos, glória consumada. Terás tu só formando o teu partido, te há de ser acolhida, franqueada. Primeira pelo exímio e grão lombardo, que por brasão tem águia sobre escada. Terá contigo tão cortês resguardo, que o rogo prevenindo o dom se apresse, que só entre outros se mostrar mais tardo. Verás com ele o que ao nascer merece, tanto deste astro bélico influência, que a fama, a glória ao nome lhe engrandece. Ainda ignorada já tanta excelência, só voltas nobre em torno lhe tem dado, essas esperas na anual cadência. Mas antes que o Gascão tenha enganado, Henrique Excelso já fará patentes, de ouro o desdém e um ânimo esforçado. Serão grandezas suas tão fulgentes, que inimigos malgrado, as contemplando, terão de as proclamar por preeminentes. Nele confia o bem dele esperando, a sorte mudará de muita gente. Ricos, mendigos, condição trocando, dele que eu digo inculcarás na mente, sem narrá-lo, e proezas predizia, incríveis ainda a quem lhe for presente. Eis, filho, o comentário, prosseguia, do que se foi já dito, eis a emboscada, que no período breve se encobria. Mas por ti, dos vizinhos invejada, não seja a sorte, prolongada a vida, verá sua perfídia castigada. Depois que essa alma santa concluída, calcando-se, mostrou já ter a trama da tela que eu lhe oferecer urdida. Com tom de voz falei de um homem que clama por bom conselho ao recear perigo, de quem sabe discreto o bem de outro ama. Vejo, ó Pai, que, investindo o tempo inimigo, contra mim corre para o golpe dar-me mais grave, porque opor-me não consigo. De prudência, portanto, é bem que me arme. Não suceda ao perder pátria guarida dos meus versos por causa outra faltar-me. No mundo onde em perpétua dor se lida, da montanha subindo o excelso cume, donde elevou-me Beatriz querida. E depois pelo céu de lume em lume, coisas tais aprendi, que se as redigo, travo terão a muitos de acidume. Se da verdade eu fosse remisso amigo, morrer temo dos homens pelo ouvido, que o tempo de hoje hão de chamar antigo. A luz onde o tesouro era escondido, que eu achara, se fez tão coruscante como o sol de áureo espelho refletido. E disse, a consciência vacilante, por próprios atos ou vergonha alheia, teu falar haverá por cruciante. Mas deves repelir mentira feia. Toda tua visão faz manifesta, coce-se a pele que é de lepra cheia.
Ao primeiro sabor será molesta tua palavra, mas vital sustento deixará depois, quando for digesta. Há de o teu braço semelhar-se ao vento, que ao mais soberbo cimo ousado investe. Há de isto ao nome teu dar lustre e aumento. Ante os olhos aqui no céu tiveste, no santo monte, lá no val das dores, almas que a fama com seu brilho veste. Pois de ouvintes os ânimos leitores, preço não dá ao exemplo derivado de origem vil, sem notas, sem louvores, nem a outro argumento mal fundado. Qual a Climene explicações rogava? Fetonte, que com seu exemplo faz com que os pais sejam austeros com os filhos, perguntou à mãe Clemência se ele era verdadeiramente filho do sol. Tal deixarás Florença perseguido. Hipólito, filho de Teseu, não querendo sujeitar-se aos desejos de sua madrasta, Fedra foi banido de Atenas, caluniado por ela. Lá onde a Cristo vendem todo dia, a Cúria Romana. Primeira pelo exímio e Gran Lombardo, Bartolomeu della Scala, senhor de Verona. Verás com ele o que ao nascer merece. Cangrande della Scala, irmão de Bartolomeu, que foi notável capitão. Cangrande, em 1300, tinha 9 anos. Mas antes que o Gascão tenha enganado, Clemente V, papa de origem francesa, depois de ter prometido a Henrique VII que o reconheceria como imperador, quando Henrique chegou à Itália em 1312, o adversou. Canto 18º. Beatriz conforta o poeta. Catiaguida mostra-lhe outros espíritos que combateram pela fé cristã. Sobe depois a Júpiter, onde estão as almas dos príncipes que governaram com justiça. Os espíritos se dispõem de maneira a desenhar palavras de conselho aos que governam. Por último, se compõe na forma de uma águia. Já gozava em silêncio do seu verbo, essa alma venturosa, e eu cogitava, o doce temperando pelo acerbo, mas aquela que a Deus me encaminhava, muda o pensar que perto me dizia, eu sou do que injustiças desagrava, voltei-me à voz que sempre me infundia, valor, dos santos olhos a ternura de escrever a palavra renuncia. Não só a língua em vão dizer procura, mas sobre si tornando desfalece a mente sem socorro lá da altura. Ora, somente referir-se oferece que outro desejo, a santa contemplando, do coração ao todo desaparece. Como a delícia eterna rebrilhando, direto em Beatriz me extasiava, do gesto seu por um reflexo brando, com riso de que a luz me subjugava. Volve-te, escuta ainda, o paraíso, não está só nos meus olhos, me falava. Como a paixão no seu dizer conciso, pelos olhos se exprime na alma, enquanto tolhe o prestígio seu todo o juízo. Assim no flamejado fulgor santo, voltando-me o desejo vi patente, de aditar ao que disse ora algum tanto. Na quinta instância da árvore que ingente pelo cismo se nutre, principia, que fruto sempre dá, sempre é virente. Espíritos habitam que algum dia nome tinham na terra tão famoso que oprimo assuntos às musas prestaria. Da cruz os braços olha cuidadosa, os que eu te nomear verás fulgindo, qual relâmpago em nuvem pressurosa. Na cruz vi perpassar o nome ouvindo de Josué, um traço rutilante, mal acabar a voz, pressa surgindo. Disse o grama cabeu no mesmo instante. Outro acorria sobre si rodando, tanja alegria esse peão brilhante. Assim fez Carlos Magno, assim Orlando. Atento os movimentos seus esguardo, qual monteiro ao falcão no ar voando. Seguiram-se Guilherme e Rinoardo, distingue o duque Godofredo à vista, e logo após se assinalou Guiscardo. Depois com os outros esplendores mista, provou minha alma ditosa que há falado. Se nos coros do céu sublime artista, voltei-me então para o direito lado, por conhecer de Beatriz o intento em palavras ou gestos declarado. Nos olhos puros seus vi tal contento, fulgor tal que excedia o seu semblante, quando adiante prendeu-me o pensamento. Como ao sentir prazer inebriante, cada vez que o bem faz homem conhece e da virtude na vereda avante. Assim mais amplo o arco me parece do ciclo em que vou com o céu girando, ao ver quanto prodígio tal recresce. Tão presto como em nívea face, quando a chama do poder se acende, volta a cor a ser qual de antes, branqueando. Pelo doce candor que a vista em volta me teve, conheci que a sexta estrela nos recebera a mim e a minha escolta. De Júpiter na esfera argêntea e bela, o cintilar de amor que ali resplende, linguagem humana aos olhos me revela. De aves qual bando, que se estreita ou estende, do rio junto à borda, e que a verdura do passigo a folgar os voos tende. Tal em seus lumes grei de tosse pura, ardejando, cantava e descrevia de I, de L uma figura. Ao compasso dos hinos se movia e em silêncio quedava-se detendo, quando alguma das letras concluía. Pegásia dívia, ó tu que, concedendo a glória ao gênio, que lhe dilatas vida, cidades, reinos imortais fazendo, brilha em mim, porque seja referida cada figura qual me foi presente. Faz tua força em meus versos conhecida. E 5 vezes 7 claramente vogais e consoantes vi, notando cada qual pelo traço refulgente. Amai a justiça vós que governais o mundo, indicando verbo e nome primeiros na escritura. Que
judicatis terram, terminando. Colocando-se assim cada luz pura, no fim pausaram no vocábulo quinto, sobre o argento de Jove outro ouro fulgura, de outros lumes que descem vi distinto, do eme o cimo, cantam lá pousados, bem que os atrai ao divinal precinto, como carvões ardentes encontrados de centelhas e um jorro de si lançam, presságios por estultos venerados, muitos mil fogos para o ar avançam, subindo a altura que lhes há marcado, o sol de quem beleza e brilho alcançam. Já cada qual seu lugar tornado, de águia o colo a meus olhos se mostrava, rematando em cabeça desenhado. Guia não teve o artista que os traçava, é seu todo o primor, toda a mestria, que em cada ninho forma própria grava. A santa Grey, porém, que parecia de ornar de coroa o M e estar contente, movendo-se a figura perfazia. Quantas joias, ó astro refulgente, mostram-me provir, justiça humana, do céu de que és ornato permanente? A mente, pois, suplico de que emana o moto e a força tua atenta veja, da névoa a causa que o teu brilho empana. E de ir ainda uma vez tomada seja contra os que mercadejam do seu templo, que do sangue dos mártires flameja. Celestial milícia que eu contemplo, roga por esses que ora estão na terra, transviados seguindo o hórrido exemplo. Com gládio outrora se travava a guerra, hoje em tirar o pão que Deus tem dado dos combatentes o valor se encerra. Tu que escreves para ser logo emendado, pensa que Pedro e Paulo hão ressurgido, pela vinha morrendo que has talado. Tu bem podes dizer, devoto e sido, do que ao deserto dando tanto apreço sofreu martírio à dança oferecido. O pescador e Paulo não conheço. Pelo cismo se nutre, principia, o paraíso que recebe vida de Deus. Disse o Grão Macabeu no mesmo instante. Grão Macabeu, sucessor de Moisés na chefia do povo hebreu e que conquistou a terra prometida. E logo após assinalou Guiscardo, Judas Macabeu que combateu contra Antíoco. É isso? Não, errei. Disse o Grão Macabeu no mesmo instante. Aqui Judas Macabeu que combateu contra Antíoco. De Josué, um traço rutilante, mal acabar a voz, parece surgindo. Aqui é o sucessor de Moisés na chefia do povo hebreu que conquistou a terra prometida. E logo após assinalou Guiscardo. Orlando, paladino de Carlos Magno. Guilherme d'Orange, combateu contra os infiéis. Rinoardo, companheiro de Guilherme. Godofredo de Boilon, conquistou a cidade de Jerusalém. Roberto Guiscardo, libertou as apulhas dos sarracenos no século XI. Ser nos coros do céu sublime artista. Cátia Aguida, cantou provando que era um sublime artista. Pegásia Dívia, ó tu que concedendo a glória ao gênio, lhe dilatas vida, cidades, reinos imortais fazendo. Está aqui falando da musa Calíope. De águia o colo a meus olhos se mostrava. Está falando que a águia é o símbolo da justiça e da monarquia. Tu que escreves para ser logo emendado. É uma alusão ao Papa Bonifácio VIII, que escrevia as censuras para emendá-las depois de ter recebido o dinheiro. Do que ao deserto dando tanto apreço, sofreu martírio e a dança oferecida. A moeda florentina, florim, trazia a efígie de São João Batista, que sofreu martírio por causa da dança de Salomé.